Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Colossenses, capítulo 2, versículos de 6 a 15, que diz assim: Irmãos, assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele. Enraizados nele e edificados sobre ele, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhe muitas ações de graças. Estai alerta, para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando as forças elementares do mundo sem se fundamentar em Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dele também vós estáis repletos, pois ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Nele vós também recebestes uma circuncisão, não feita por mãos humanas, mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível. Com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos e os expôs publicamente em espetáculo, levando-os em cortejo triunfal. Amados irmãos e irmãs, deixa eu só dar uma pequena contextualização da carta aos Colossenses. Nós temos duas cartas que são chamadas de cartas quase que irmãs, dentro da Sagrada Escritura. Uma é a carta aos Colossenses, outra é a carta aos Efésios. Eu estou querendo pontuar isso porque é muito importante para a gente ter essa ligação na nossa cabeça, porque no final das contas, uma carta aponta muito para o mistério da igreja e outra aponta muito para o mistério de Cristo. A carta aos Colossenses ela tem como centralidade tudo apontar para Jesus. E a carta aos Efésios ela já parte meio que quase de uma maturidade maior, onde ela eleva esse mistério de Cristo, mas aponta para a realidade da igreja. Hoje a gente está percebendo isso aqui mais uma vez na carta aos Colossenses. Porque veja bem, o que está dizendo aqui para a gente? Em primeiro lugar, no versículo 6, o apóstolo Paulo está colocando a realidade de que não adianta apenas aceitar Jesus como Senhor. É preciso permitir com que seja guiado por Ele. E aí a gente percebe uma vida que ela é direcionada pelo comando de Cristo. É preciso permitir com que a sua vida possa ser guiada pelos seus mandamentos, pela sua voz. É preciso uma vida que revele esse discipulado. Discipulado não é apenas dizer da boca para fora que Ele é o Senhor de minha vida, mas eu faço isso com minhas atitudes. Em um segundo lugar, apresenta-se para nós em Colossenses a seguinte expressão: enraizado nele e edificado sobre ele, apoiado na fé. Eu quero chamar a atenção para essas duas palavrinhas. Enraizado quer dizer ter raízes. Alguém que tem raízes é alguém que não fica na superficialidade. Quantas e quantas vezes o nosso cristianismo, a nossa crença em Cristo, a nossa fé no Senhor, ela é uma fé que não tem raízes. Nós ficamos no superficial, porque parece que o superficial é mais fácil, porque a gente não quer compromisso, nós não queremos comprometimento. E ao mesmo tempo aparece a palavra edificados. O que quer dizer essa palavra edificados? Quer dizer quando nós de fato entendemos que Ele é o fundamento que acaba gerando esse crescimento em cada um de nós. No contexto bíblico, isso aqui sempre tem relação com essa dinâmica de ter Cristo como pedra fundamental, de ter Cristo como esse suporte. E aí, amados irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, para poder dizer uma pista, uma dica para que de fato a gente tenha Cristo como esse elemento base, ele vai dar uma orientação. É preciso ficar alerta para que ninguém venha nos trazer conhecimentos equivocados. Ele usa a expressão aqui, filosofia e doutrina falsa. Inclusive naquele tempo era o que mais acontecia. Tinha gente que levava uma crença gigantesca no sol, na lua, que são esses elementos do mundo aqui que ele coloca.
Muita gente ainda hoje, por exemplo, acredita mais em crenças populares do que no próprio Cristo. Pessoas que acreditam mais em superstições do que em Jesus Cristo. Parece que uma superstição tem mais poder do que o próprio Jesus. Ora, mas Jesus não é Deus? A mesma coisa, mais ou menos, acontecia dentro da comunidade, né, a qual Paulo acaba escrevendo esta carta. E aí por isso que ele começa a defender. Olha, em Cristo existe toda a divindade, ou seja, Jesus é Deus. Né? Então, coloca uma coisa na nossa cabeça. Né? Ele é a cabeça, ele está acima de toda e qualquer outra coisa que a gente acredita. E pensa bem comigo, naquelas comunidades cristãs vinha gente com todo tipo de crença inicial, assim como hoje, né? Cada pessoa já nasce com crenças familiares, cada pessoa já tem sua visão, cada pessoa já tem seu formato, cada pessoa já tem seu jeito e por aí vai. E aí o que acontece? Quando nós olhamos para esse relato aqui, é preciso lembrar, Jesus está acima de tudo. Jesus está acima das nossas compreensões, daquilo que a gente acredita que existe de poder no mundo. Jesus está acima de tudo, ele supera todas as coisas. E aí, inclusive, para poder fundamentar esta realidade, o apóstolo Paulo coloca para a gente o seguinte: com Cristo, fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitados. Ou seja, ele coloca, Jesus é tão importante, mas tão importante que ele garantiu a morte para a vida velha. E agora ele garante, pelo batismo, a graça da ressurreição nele. Ou seja, a gente precisa começar a colocar Jesus como centro das nossas atividades. E aí o que é que a gente percebe às vezes hoje? Estamos envolvidos de um grande relativismo. Jesus é esquecido, Jesus não é lembrado, o nosso batismo não é valorizado, a Eucaristia é colocada em segundo lugar. Quantas e quantas vezes Jesus agora parece que ocupa um lugar de apêndice dentro da nossa vida religiosa? Jesus parece que ocupa um lugar assim que fica alheio a tudo, né? Um lugar que fica ao relento, que fica ali em segundo plano. Jesus não existe para ficar em segundo plano. Ele é o primeiro plano. Ele é aquele que tem que ser o principal. Eu quero convidar você, então, à luz dessa primeira leitura, em primeiro lugar, a pensar, como é que está a sua fé? Você é alguém que está enraizado ou você vive só nessa superficialidade? Não quer compromisso, não quer se envolver, não quer servir, não quer aprofundar? E em segundo lugar, o que você está colocando em primeiro lugar? São as superstições, os medos, os anseios, ou a compreensão de que nele eu posso confiar? Será que a gente tem vivido como alguém que compreende que eu faço parte da igreja, que é corpo de Cristo e, portanto, ele é cabeça, ele manda e desmanda, ele comanda, ele é aquele que tudo reina? Como é que é a nossa compreensão? Que à luz dessa leitura, vamos assumir mais o nosso batismo. Vamos, de fato, estar enraizados no Cristo. E, acima de tudo, também, louvemos a Deus, porque ele nos proporciona essa grande graça. Nós não merecemos. Eu não mereço. Mas bendito seja Deus, porque de fato ele nos auxilia dentro de tudo isso. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal para o estudo do Evangelho também desta terça. Até já.